Boa tarde, namastê a todos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vamos entrando, bem-vindos a essa live maravilhosa. Eu tô sentindo que vai ser sensacional com esse tema. Luciana, boa noite, minha querida, bem-vinda. Vou deixar o tema fixado aqui enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite, Marina, Luciana, Priscila. Boa noite. Muito bem-vindos. Que maravilha. Esse tema muito legal, vou deixar fixado aqui. Saúde mental e espiritualidade. Que legal. Boa noite. Como vão vocês? Tudo bem? Compartilha aí, manda aviãozinho para os amigos, para as amigas, para a família, porque esse tema é muito bacana. Jaqueline, boa noite. Vai deixando aí para mim de que cidade você tá falando comigo. Ronaldo, boa noite. Namastê a todos, muita luz nessa terça-feira com esse friozinho gostoso que tá aqui em Minas. Pegue o seu chazinho, pegue o seu cobertor e vem para esse bate-papo que vai ser muito legal. Jaqueline de Vinópolis, quem mais tá aí? Tem mais gente de fora? Compartilha, eu também vou mandar um aviãozinho aqui, ó, no meu direct para as pessoas para falar que a gente tá ao vivo para essa live maravilhosa. Isso, vamos lá. Oi, Rogério já chegou aqui, nosso querido amigo, psicanalista Rogério. E essa live vai ser muito bacana, esse tema muito legal pra gente desenvolver aí juntos. E eu quero que vocês participem, deixa aí pra gente se você acha que esse assunto, né, saúde mental e espiritualidade tem a ver. Se a gente precisa ter uma saúde espiritual também, para que a gente tenha uma qualidade de vida e uma saúde mental. Coloca aí o que você acha e eu quero que você deixe perguntas aí no chat, que no final do programa a gente vai responder. No final da live o Rogério também vai responder. Eu já vou chamar aqui meu amigo Rogério Gravito. Vamos ver aqui se... Vamos lá. Chamei você, Rogério. Entrar ao vivo. Olá, Aí Nayara, boa noite. foi, bom. Tudo bom? Namastê. Namastê, tudo bem? Boa noite, como está? Tudo aí? Tudo certo? Tudo bom e você? Tudo Pessoal, bem. confere pra gente o som aí. Eu esqueci de perguntar como é que tá o som. Dá um ok aí se o som tá legal. E o pessoal tá entrando aí, compartilhando o aviãozinho. Já compartilhei aqui, Rogério. Sim, Compartilha aí com o seu direct, com o seu pessoal. Vamos chamar, vou chamar aqui mais um pouquinho antes certo. da gente começar. Que aí o pessoal vai entrando, vai chegando. Isso. Rogério, quero que você fale um pouquinho sobre você, a sua história, né? O que levou você aí a ser um psicanalista, muito bom por sinal, né? Ele é um profissional excelente. Fala um pouquinho aí da sua história, né? Quem é o Rogério, antes da gente começar aí a falar sobre esse assunto aí bem legal. Certo, Nayara. Eu, assim, estou no percurso, né, de psicanálise desde o ano de 2016, certo? Eu já venho, assim, trilhando esse caminho. Sempre gostei de assuntos que envolvessem a mente humana e também assuntos religiosos, né? Eu Sim, assim, tenho estudos também na área da religião e que permite, né, conhecer mais do ser humano. Então, assim, o meu processo parte, né, pelo interesse mesmo, assim, pela busca, quando eu iniciei os meus estudos, de conhecer mais acerca do ser humano, acerca dos sentimentos e também um pouco acerca da espiritualidade, né? Então, eu venho trilhando até os dias de hoje,
é essa busca, né? Essa busca de entender para que possa viver melhor e também auxiliar as pessoas também que sempre procura, né, o nosso trabalho, para que eles possam também, através do nosso trabalho, encontrar uma maneira positiva ali de sair do sofrimento, né, que é o objetivo que a gente tem buscado aí ao longo dos anos, aí, estudando psicanálise, na clínica, né? Então a gente está aí nessa jornada, aí, nessa caminhada. E tendo o prazer hoje de participar da live com você, eu creio que o assunto vai fluir muito. Sim, pessoal já me chamou no direct hoje, já comentou que o assunto é bem legal e o pessoal aí tá começando a participar. E é muito bonito, né, Rogério? Essa busca e você alinhar isso, esse estudo da mente humana, né, da psique humana, com a espiritualidade. E a gente já vê hoje que até os psiquiatras estão trazendo isso, né? Na Associação dos Psiquiatras, eles trazem essa importância da gente entender um pouquinho do paciente, né? De como ele entende o mundo, né? Como ele entende a vida, da importância disso, não é? E o que você pensa? Fala pra gente aí, se existe essa relação mesmo entre a espiritualidade e a saúde mental. Certo. Quando surgiu, o primeiro hospital psiquiátrico surgiu na Espanha, certo? E foi uma ordem religiosa, os católicos que começaram a cuidar, né, das pessoas que tinham ali transtornos, mas não tinha tanto recurso, né? A gente tem uma certa resistência hoje devido à história, né? A história da igreja, da religião, não em todas, mas em alguns momentos houve algumas perseguições, né, para as pessoas que tinham transtornos mentais. Então, houve uma estigmatização, né, ou seja, um processo de culpa ali, ou seja, a religião é forçada a ficar de lado. Mas, como você falou, em 2015, né, a Associação Mundial de Psiquiatria liberou uma recomendação para todos os psiquiatras para que entendesse, né, melhor a questão da espiritualidade do paciente. Então, Sim. a religião sempre esteve ligada com a questão da saúde mental. Houve algum período, né, que houve essa perseguição, como eu te falei, na Idade Média, mas depois, quando iniciou o primeiro hospital psiquiátrico, igual eu te falei, na Espanha, foi uma ordem religiosa que começou cuidando assim, das pessoas que tinham transtornos mentais. Uhum. E no século XIX houve uma separação, no século XX já começou a ter uma certa resistência, certo? Entre a clínica e a religião. Mas isso começou a voltar no final do século XX, essa integração, e hoje já tem uma aceitação melhor. Né? Porque num país onde a gente tem mais de 80% da população que é religiosa, como o Brasil, como que uma pessoa te procura, né, Nayara? Chega até o seu espaço, até a sua clínica, e você vai negar a existência da espiritualidade. E da mesma forma, faz parte, né, da minha entrevista inicial também, saber um pouco da religião da pessoa, que é algo que a gente vai falar, né, no decorrer da live, que não é utilizar de forma religiosa, mas sim utilizar e entender que a religião faz parte desse processo de atendimento. Então, num país que a gente tem 80%, mais de 80% das pessoas acreditam na espiritualidade, porque existe uma diferença, né? Até se você quiser falar sobre a religião e a espiritualidade, né? Seria interessante você falar também. Já ia te falar sobre isso, que é importante a gente deixar isso bem claro, né? A diferença da espiritualidade e da religião, né? Ou religiosidade, né? É muito importante e muito grande. Quando a gente tem uma religião, está vinculada a uma instituição, né? A uma instituição católica, por exemplo, espiritualista. E a religiosidade que a gente fala aqui, espiritualidade, é um religário, né? É você com o que você acredita, é uma intimidade que você tem com a divindade, né? Então não tem nada a ver com uma instituição. Falando do que você acredita, da sua espiritualidade. Então, a gente está desvinculando aqui de qualquer religião ou crença, não é?
Então, para deixar bem claro aí nessa live. Agora, Rogério, como você disse, né? Não tem como a gente não analisar um todo da pessoa, né? Como você falou, quando a pessoa chega aqui. Numa terapia holística ou quântica, por exemplo, eu preciso analisar o todo disso, né? Eu preciso observar, por exemplo, que existem alguns transtornos que é muito importante eu saber qual é a espiritualidade, no que ele acredita, né? Para a gente começar ali a investigar e tentar ajudar de alguma maneira, né, nesses transtornos mentais, né? Essa saúde espiritual também precisa estar em dia, né? Então, Rogério, qual que deve ser o olhar do profissional, né, para a espiritualidade do paciente, no caso? Certo. Na entrevista inicial, como eu te falei, é bom, né, que o profissional entenda, e a gente tem uma abordagem biopsicossocial. A gente, né, procura saber se a pessoa já chega com alguma doença, com uma pressão alta, né, problema de coração, na parte fisiológica e biológica. Depois a gente procura entender um pouco a parte social do paciente, com quem ele trabalha, se ele tem um emprego, dois empregos, se ele é casado, se ele é solteiro, se tem filhos ou não. E na parte psico, né, a gente vê o que é a queixa dele quando ele chega. E, como nós falamos no começo da live, que em 2015 houve uma recomendação da Associação Mundial de Psiquiatria, eu utilizo também, dentro dessa entrevista inicial, procurar entender qual que é a religião que o paciente que chegou até mim, ele professa. Não com o objetivo de doutrinar, de ensinar ou de falar se a religião está certa ou errada, mas que eu possa entender melhor a relação desse paciente, dessa pessoa que me procura, com a religião. Porque muitas vezes o sofrimento pode estar ligado diretamente à forma como a pessoa está lidando ali naquele contexto religioso que está adoecendo ele. Né? E ele não está conseguindo lidar com a sua família, com o seu trabalho, com a sociedade, por causa da sua relação que ele está tendo com a religião. Na clínica, nós não fazemos juízo de valores sobre os aspectos religiosos, sobre os aspectos doutrinários. Então, ninguém que chega na clínica, nenhum profissional, porque existe um ponto, Nayara, eu vou me alongar um pouquinho aqui, mas já devolvo para você, que é a relação da pessoa com a religião. Porque quando há uma relação positiva, existe um ganho, a forma como a pessoa lida, né? Como ela lida com a religião. Se ela entende que a religião favorece ela no processo de socialização, ela encontra pessoas, que no problema, na dificuldade, na doença que ela está enfrentando, a religião, o ser de Deus pode ajudar ela, então no tratamento isso vai ser muito bom, porque ela tem apoio extra-clínica que faz com que ela consiga se recarregar. Então, ela pode ir até a clínica, né, durante a semana, faz a sua sessão, faz o seu tratamento. No final de semana, ela tem uma relação positiva com a religião, então ela começa a ter um resultado melhor. Por quê? Ela olha a religião e tem a religião como um fator incentivador. Agora, por outro lado, se a pessoa tiver uma relação um pouco adoecida com a religião, ou seja, duvidando da existência de Deus, achando que Deus está punindo ela, por isso que ela está sofrendo, achando que as pessoas, que a estrutura religiosa está perseguindo, está abandonando ela, essa relação religiosa vai afetar. Então ela vai chegar na clínica, devido ao encontro que ela teve no final de semana, podemos assim dizer, mais abatida. Então, a forma como a pessoa lida e relaciona com a religião faz com que ela consiga avançar nos seus tratamentos. Assim, fazendo o quê? Se ela tem uma boa relação com a sua religião, é uma matemática. A sua saúde mental tem muito a ganhar. Se ela tem uma relação doentia, dificultosa com a religião, a saúde mental, o estado que a pessoa está, pode afetar. Porque a religião, antigamente, ela não era vista com esse poder.
mas hoje a gente entende, percebe, né, pelos diversos estudos, como você citou, que existe sim uma relação direta com a saúde mental na vida das pessoas que têm uma religião. Né? Desta forma que Sim. eu tenho lidado. Sim, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos para que a gente tenha uma saúde mental também, né? É importante, né, Rogério? Primeiro, por exemplo, atividade física, né? Que a pessoa tenha essa qualidade física para até a gente chegar nessa espiritualidade. Vamos dar aí uma pincelada para relembrar aí as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, o que é importante, assim, são vários fatores, né? Não só a espiritualidade. Então, que a pessoa tenha bons hábitos, né? Atividade física, uma boa alimentação, né? É importante a gente deixar claro. Ter um tempo de qualidade com os seus amigos, né? Fazer o que gosta, né? Ter hobbies ali onde você vai usar e gastar a sua energia com o que você ama, não é verdade? Isso é importante. E a gente pode, tá faltando mais alguma coisa, a gente já pode aí colocar a espiritualidade nisso. Assim, a gente foram as principais características, né, que você falou, e eu acho que um assunto que você falou também há um tempo atrás, numa última palestra que eu assisti, Sim. sua, foi a questão dos pensamentos também, né, a importância de cultivar bons pensamentos, né, pensamentos positivos. Muito importante até para doenças de todo, qualquer nível, né? Tanto físico como mental. Antes, estudava somente a questão das doenças, né? A causa geral dos transtornos, então o estudo ele era mais focado nessa questão da doença. Hoje a gente vê diversos médicos falando sobre saúde, chama-se o estudo salutogênico, ou seja, o estudo de como a pessoa se mantém com saúde e feliz. Então, na clínica hoje também, o tratamento, a forma como nós relacionamos com o paciente, não é somente para falar ali do sofrimento. É óbvio que precisa ter um sofrimento para que aconteça uma atividade terapêutica, para que aconteça um exercício. Sim. Mas, além disso, existe isso que você falou. Situações que a pessoa desenvolve no seu dia a dia, que faz com que ela tenha uma boa saúde mental. Faz com que ela tenha uma vida mais saudável, mais equilibrada. E uma relação que aí eu gostaria que você falasse, que é a questão da ansiedade. Por quê? Uma pessoa, foi feito um estudo com 22 pessoas que sofriam de ansiedade em um grau acentuado, com algumas comorbidades, outras doenças. E essas pessoas passaram por um programa de meditação semanal, 2 horas durante a semana, com um grupo de monges budistas. Ou seja, era uma meditação também ligada à espiritualidade. E, no final, dessas 22 pessoas, 20 pessoas tiveram um resultado positivo. A diminuição dos fatores que geravam a ansiedade naquelas pessoas, a diminuição também da crise de ansiedade, por causa desta atividade. Aí, assim, né, você com propriedade poderia falar sobre essa atividade, né, meditativa, contemplativa, que é muito usado hoje na psicologia para auxiliar as pessoas com transtornos de ansiedade e com transtornos também afetivos, como da depressão. Sim, os benefícios da meditação são vários, né? A gente pode citar vários. Mas o que vai acontecer quando a gente tem práticas respiratórias e meditativas, né? É uma higiene mental que a gente faz, como você disse aí, dos pensamentos que estão o quê? Excessivos, por exemplo, né? Vai me causar um excesso de pensamento, um excesso de preocupação, um excesso de hormônio do estresse, que é o cortisol, né? Então, a meditação, como a maioria dos livros trazem, né, que é um processo de treino mental, eu não vejo como isso, né? Eu vejo que é uma prática onde a gente vai cada vez mais relaxar e se conectar com a nossa essência. É isso que faz a diferença. Quando a gente se abre para receber esse prana do Criador, essa energia que vai nos equilibrar, né? E cada vez mais a gente acessar a nossa essência. Porque a gente já tem uma essência pacificada, né? Dentro de cada um de nós, falando aí de espiritualidade. Nós temos que sair dessa dualidade
de que o Criador está lá, a espiritualidade está lá e eu estou aqui. Não. Essa divindade existe dentro de cada um de nós, né, Rogério? Então, quando a gente está no processo de meditar, que é me editar, eu posso, nesse momento, me colocar receptivo. Vou cair meu celular aqui só um minutinho. Para que eu possa receber esses insights, né? Porque, assim, quando a gente fala dos medos, né, da ansiedade, que é um medo do futuro, né? Um excesso de futuro, um medo de perder o controle, uma dificuldade de ficar no estado de presença, não é? Então, tudo aquilo que vai me deixar no estado de presença vai ser muito benéfico para a minha saúde mental, por exemplo. Eu não digo só a meditação, que as pessoas têm dificuldade com isso, mas o próprio lavar a louça na minha casa, num estado de presença, sentindo a água, né? Vendo e sentindo o que eu estou fazendo, né? Uma contemplação meditativa na natureza, um respirar, um fazer aquilo ali com estado de presença, já vai te trazer para o momento presente e te tirar desse processo de ansiedade, né? Então, assim, são vários os benefícios da meditação, mas desde que você traga isso como uma prática diária de higiene mental, como a gente escova o dente todos os dias, por exemplo. Como a gente toma um banho todo dia. A gente traga isso como um hábito diário nas nossas vidas, não é? E aí, a gente vai mais além, porque quando você se coloca ali, como eu já disse, num processo de receber, né? Quando a gente ora, a gente fala com Deus, né? Ou com o que você acredita aí, que está nos ouvindo. Então, a gente se coloca como filho receptivo, compreendendo que acima de todos nós existe uma força maior, onipotente, onisciente, onipresente, que está no controle de todos nós. Então, nós não temos controle de nada, né, Rogério? Nem da nossa própria respiração. Então, assim, esse se colocar presente e se colocar ali como um ser receptivo que acredita, que tem essa fé maior, essa fé é saber que existe acima de todos nós essa força maior e grandiosa que está no controle de tudo. Então, eu não estou no controle de nada e ninguém está no controle de nada. Então, a maioria dos transtornos pela cura quântica são os excessos de medo. É medo de tudo, né, que as pessoas têm, que a gente tem, né? É medo do futuro, é medo de perder o controle, é medo de errar, é medo da crítica, é medo de não se sentir amado, né? Aprovado e aceito. Então, o que que eu trabalho nas pessoas para que elas possam melhorar esses transtornos mentais que têm a ver, claro, com a mente, né? Então, se eu trabalho uma terapia, um processo terapêutico que vai desbloquear o seu chakra coronário, a sua conexão com a divindade, é claro que essa pessoa vai ter resultados positivos. Então, uma das coisas que eu trabalho é a crença que essa pessoa tem de fé, né? Porque se ela tem um medos excessivos, então a gente tem que trabalhar qual a crença que ela aprendeu na vida do que é fé, indiferente de uma religião que eu falo aqui, né? A gente fala. Qual é, né? E a gente entra nesse tema mais profundamente. Qual é a crença que você tem do que é espiritualidade, né? Qual a sua intimidade com Deus? Porque existe isso, é sair dessa dualidade, como eu já disse, né? De como somos seres filhos do Criador, e as escrituras já falam, somos verdadeiras imagens, harmonia, perfeição, imagem e semelhança do Criador. Então, o Criador não inventou doença, né, Rogério? Quem inventou a doença somos nós, com os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes erradas. Isso vai gerando ali, já no nosso campo áurico, até chegar no físico, muitas doenças psicossomáticas, né? Hoje já se fala muito isso. E na epigenética já se comprovou que não existe nem um assunto polêmico aqui de falar, hereditariedade. O que que existe? São repetições de padrões que trazemos dos nossos ancestrais, né? Isso vai para todas as doenças e transtornos, não é? Então, assim, a maioria dos transtornos é a nossa falta de conexão com o todo, com essa força maior que a gente precisa acreditar que ela existe. E viver com simplicidade, né? Então, quando eu estou no estado de presença ali, meditativo,
eu estou sentindo a vida, que Deus está em todas as coisas, né? Numa natureza, no sorriso de uma criança, no meu filho, no meu companheiro, na minha espiritualidade, no meu ser dentro de mim, eu me coloco mais receptiva e que a gente viva mais com simplicidade, né, Rogério? Que é a vida, né? Saúde mental, física e espiritual, aceitação, resignação e viver com simplicidade. Então, a meditação não tem segredo, as práticas respiratórias vão desbloquear os nossos chakras, onde os rios de energias vão fluir, para que a gente se sinta pleno, né? Para que a gente busque esse equilíbrio e o prana do Criador que está disponível para a gente 24 horas, né? A gente só não acessa isso porque a gente não quer, na verdade, não é? Então, deixa eu pegar aqui meu celular, nossas perguntinhas estão aqui. Certo. Então, assim, né, Rogério? Meditação é maravilhoso, como qualquer prática que você faça num estado de presença. Aqui tem assim, para a gente colocar aí o pessoal para pensar, né? Essa religião, né, ou religiosidade faz mal ou bem para a saúde mental? Então, né? A gente pode concluir isso aí pelo que já foi falado. Certo. Faz bem, porque Sim. existe a forma de se relacionar com a religião, né? Assim, a literatura que fala entre a saúde mental e a espiritualidade escreve alguns assuntos da forma que o indivíduo se relaciona, né? O que a gente vem falando, como que se relaciona com a espiritualidade, com a sua religião. E dois termos que eles utilizam. Um termo que é uma religião intrínseca, né? Que é a religião que a pessoa valoriza a religião, ela não fica só naquele momento de missa, ou de culto, ou de sessão ali no sábado ou no domingo. A religião, ela está intrínseca, ou seja, está dentro dele. Na segunda-feira, eles também se relacionam, essa pessoa também se relaciona com Deus. Ele lembra de Deus, ele faz os seus rituais, suas orações, e ele vai lidando e entendendo que aquela religião é uma forma que ele tem de vida, ou seja, é uma forma que ele enxerga a vida. Então, essa religião intrínseca, ela faz um bem-estar para a saúde mental das pessoas que vivem dessa forma. Agora, existe a religião que a pessoa vive essa espiritualidade, né, podemos assim dizer, de maneira extrínseca, ou seja, ele usa a religião para conseguir apenas os benefícios que ele acha que a religião pode proporcionar. Ou seja, ele participa de algum movimento ali religioso durante o final de semana ou durante o meio de semana, mas assim que ele sai ou da igreja ou do centro, o que seja, ele já desliga essa mentalidade de espiritualidade e já passa a viver uma outra forma. Então ele vive uma dualidade. Aí entra o conflito, porque ele faz uma coisa que ele está a fim de fazer, mas aí ele lembra que a religião dele ensina de outra forma. Aí gera um conflito. Esse conflito, ele pode ir trazendo comportamentos e situações no seu dia a dia de aquela situação que nós falamos no começo da live, de culpa, ou seja, de condenação, ou seja, Deus vai me condenar, eu vou estar agora sendo prejudicado, as coisas estão dando errado porque eu estou fazendo isso e minha religião ensina de outra forma. Então é a forma extrínseca, ou seja, a forma que a pessoa usa o ato religioso e depois ela não vive mais em conexão com esse ato religioso. Então, para fazer bem para a saúde mental, a espiritualidade, a religião, a pessoa tem que se encontrar na religião. Ela não pode viver um espaço religioso. A gente não fala assim dessa forma na clínica, ou seja, diretiva para o paciente de maneira nenhuma. Na clínica não existe, como nós falamos no começo da live, uma forma de convencer. A pessoa pode ser budista, pode ser evangélica, católica, espírita. Não faz diferença para o profissional que é ético e que respeita aquela religião. Então, às vezes, a pessoa começa a se relacionar de modo errado, ou seja, eu estou tomando um remédio para ansiedade, então isso não é de Deus. Quem é de Deus não pode tomar remédio. Eu estou tendo transtornos afetivos, depressivos, aí as pessoas
se relacionam de modo errado. Ah, isso não é de Deus, eu estou com possesso de alguma coisa. Então começa a distorcer e essa espiritualidade, essa religiosidade começa a moer mesmo a pessoa de modo emocional, de modo físico e também de modo espiritual. Então o equilíbrio que a pessoa precisa ter não é assim, ela está centralizada assim, nas coisas da religião, mas ela entender que a religião que ela segue, que ela escolheu, foi porque ela concorda com os princípios, porque ela concorda com a dinâmica, porque ela tem a fé necessária para poder sobreviver a esses ensinamentos, aí faz bem, é positivo. Mas se ela não conseguir se encontrar, ela vai entrar também numa crise acentuada, bem crítica, e pode adoecer. Se a pessoa não tiver num tratamento, se ela não estiver fazendo uso de medicação, se ela não estiver fazendo terapia ou fazendo algum encontro terapêutico, meditação, ela pode adoecer e pode entrar aí num estado aí bem crítico se ela não buscar uma saída. Então, assim, nesses dois pontos eu vejo que a religião ela pode fazer bem, mas também não é em si a religião, é as pessoas, né? Como a pessoa se relaciona e as pessoas também que estão lidando ali com aquela religião. Dessa forma que eu vejo. Sim, é ter esse olhar sensível, né? Como você falou aí, ter esse olhar sensível para o paciente, né? Para que possa abordar essas questões. E a gente também precisa falar, né, Rogério, dessa questão desses, quando a gente tem essa fé, essa espiritualidade aí, como você falou, que a gente não busque isso fora, como você falou, que é extrínseco, né? A espiritualidade verdadeira, quando você fala que a pessoa não se encontrou, o caminho é sempre para dentro, né? O caminho é para dentro. É um autoconhecimento que vai descobrir quem é você. Quem é você? Porque às vezes esses transtornos todos, né? É você não descobrindo aí o seu caminho. Porque quando a gente fala de espiritualidade e psicanálise, por exemplo, e psiquiatria, a gente precisa entender que todos nós temos um propósito aqui na Terra. Então, ter espiritualidade, de uma maneira assim, geral, para a gente falar para as pessoas que são um pouco céticas em entrar em espiritualidade, é saber que você que está ouvindo a gente aí precisa ter um propósito. Então, às vezes você está com transtorno, com ansiedade, com crise de pânico, né? Com vários transtornos que a gente pode citar aí, fora os transtornos de personalidades também, a gente até pode citar isso aqui, porque você não encontrou o seu propósito. Quem é você? Né? Qual é a sua missão? Quais são os seus dons e habilidades que o Criador lhe confiou que você não está usando para um bem maior? Aí você não vai usar só para você. Você não está aqui, a gente não está aqui na Terra a passeio, né, Rogério? A gente tem uma missão, cada um de nós tem um destino, né, escrito, e como aquela parábola dos talentos fala, foi-lhe confiado algum talento, o que você está fazendo com isso? Não é? Então, às vezes, você não está conseguindo se identificar no seu talento, no seu dom, do que você veio fazer na Terra. Então, a sensação de estar aí meio perdido, né, pode causar essa crise de pânico, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, onde que eu estou. Esse não se sentir pertencido também, né? É uma questão que vem muito em consultório, né, Rogério? Que dá muita ansiedade, a gente já falou dos medos, o medo do futuro, mas a sensação de não se sentir pertencido, até num círculo familiar, até numa sociedade, até num sistema religioso que seja, ou até no planeta Terra. Tem gente que está aqui e não sabe nem por que veio, né? Então, isso causa muitos transtornos, isso causa muita ansiedade para as pessoas. Então, procure se conhecer. Esse caminho do autoconhecimento é para dentro, né? Eu acho assim, eu penso até assim, que esse caminho do autoconhecimento precisa ser até para a gente encontrar a espiritualidade ou o que você quer seguir, né? Muitas vezes na vida da gente acontece não nessa ordem, né? Às vezes, eu, por exemplo, eu estudo a espiritualidade desde pequenininha, sempre tive essa sensibilidade para sentir as energias, para sentir a cor, as coisas à minha volta, né? Então,
eu tenho berço kardecista, hoje já não tenho mais religião como terapeuta, mas isso, assim, quando a gente fala de transtornos, de psicanálise, a gente tem que levar em consideração essa sensibilidade até mediúnica, né, Rogério? E aí é bom a gente falar aqui de mediunidade de uma forma geral, não falar de espiritismo, o que é mediunidade, né, Rogério? É bom a gente falar aqui isso. Sim, é porque o que acontece, o que você falou é importante. Quando a pessoa faz parte de um grupo religioso, ela tem e se relaciona de modo positivo, esses pontos aí que você falou contribuem para a pessoa ficar bem. Um grupo religioso, a pessoa tem amigos, ela tem um lugar para ir, ela tem pessoas para conversar. Quando isso está no ponto positivo, ajuda a pessoa a sair da situação que ela está, Sim. que talvez é uma situação doentia, uma situação de sofrimento, e ela consegue, igual nós estamos falando, né, com um tratamento, com um apoio profissional, juntamente ali com a sua fé, se equilibrar na vida e sair dessa situação de sofrimento. Quando a pessoa perde esse contato religioso, perde esse grupo, igual você falou mesmo, a pessoa fica sem sentido, ela se sente, de uma certa forma, abandonada, não só assim pelas pessoas, mas ela começa a entender também que é por Deus, porque ela começa a pensar assim, porque aconteceu isso na minha vida, então, de uma certa forma, eu sofri esse abandono. Então, o que a pessoa tem que fazer? Igual você falou, perceber, ressignificar esse sentimento e entender que a espiritualidade nunca, assim, é uma palavra forte, deve jogar ou fazer um mal para a pessoa. Então, uma espiritualidade, ou seja, uma religião que faz mal para uma pessoa, essa religião ela deve estar em contato, em harmonia, não com um ser como é falado, né, que Deus é amor e Ele cuida e trata, né, bem a humanidade no sentido de auxiliar a sair do sofrimento. Porque às vezes as pessoas têm uma certa crítica à questão religiosa e saúde mental, porque a pessoa chega e cria um discurso contra a religião, contra a fé das pessoas. E não existe, quando um médico vai atender uma pessoa, ou qualquer outro profissional da área de saúde mental, terapeuta, psicólogo, psicanalista, ele não vai atender um católico melhor do que atender um evangélico. Ele não vai atender um espírita do que atender um judeu. Existe uma ética, que é ajudar a pessoa a sair do sofrimento. Então, muitas vezes, muitas pessoas, igual você falou, ela tem uma certa maturidade que consegue perceber as coisas, mas não são todos que têm essa, como eu posso dizer, essa habilidade, esse dom de saber, né, com a vida mesmo, entender que o que está acontecendo com ela tem uma disfunção de ordem espiritual, podemos assim dizer, que está afetando a vida física dela, a vida social dela, a família dela, o trabalho dela. E aí ela não consegue perceber. Quando ela começa a perceber, né, foi como a pergunta que você falou, essa questão, né, da percepção, da mediunidade, ela começa então a entender um lado diferente do que estava acontecendo com ela. Porque como nós já estamos falando desde o começo da live, é como uma balança. Se a pessoa se relacionar de modo equivocado na sua religião, que eu estou sendo punido, que Deus está me castigando, que eu fiz isso e aquilo, a pessoa adoece. Se ela se relacionar, que ela está passando por algum problema, algum transtorno mental, mas que Deus pode auxiliar ela e que ela vai fazer a parte dela. Porque, às vezes, esse lidar com a religião é a pessoa falar assim, não vou fazer nada, está nas mãos de Deus e aí agora tudo vai acontecer automático. Não é. Isso é forma doentia já. A pessoa precisa fazer a parte dela. Precisa fazer a parte dela. E como você falou muito bem, que é a questão da capacidade, do sentido da vida. Muitas vezes mesmo, nós seres humanos, se a gente não manter o pensamento firme e positivo, a gente acaba perdendo o sentido positivo das coisas e envolvendo numa situação bem complexa e sombria. Aí, Nara, como você falou, essa percepção, né, seja ela mediúnica ou não, ela
se dá também pelo equilíbrio mental das pessoas. Se a pessoa não estiver equilibrada mentalmente, ou seja, assim, buscando ficar bem, ela começa a perceber tudo de maneira errada. Assim que eu vejo, certo? Assim que eu vejo. É um ponto Sim, meu, assim, certo? sim, entendo. Então, assim, Rogério, eu vou pedir pra você tá com as suas perguntas aí que você me enviou no telefone aqui, descarregou. Vou pedir para você mandar no outro telefone para mim. Enquanto você envia no telefone para mim, pessoal, aí, as suas perguntas do nosso roteirinho, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, que a gente sabe disso, mas talvez as pessoas tenham dificuldade de entender, que esse número de pessoas que vêm com esse processo de autopunição, de suicídio, por exemplo, existe um índice muito grande que são pessoas que não têm uma espiritualidade, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. A sua internet Certo. parece que tá falhando aí, não tá? É porque eu tinha saído para entrar aqui nas perguntas. Mas voltou? Tudo Ah, certo? tá. Uhum. Certo. Foi feita uma pesquisa em Londres, no Instituto de Psiquiatria de Londres, que as pessoas que tinham uma religião foram entrevistadas ao longo de 10 anos, 60 pessoas. E assim, as pessoas que estão assistindo a live, se quiser depois fazer alguma pesquisa, tem muito material que fala sobre saúde mental e espiritualidade. E investigaram, assim, pesquisaram, né, acompanharam essas pessoas durante 10 anos, e 20 delas iam na sua religião semanalmente. Toda semana tinha um encontro religioso. As outras 20 tinha 2 religiões, mas ia uma vez a cada 2 meses em uma, depois ia em outra. E as outras 20 não tinha nenhuma religião. E eles começaram a acompanhar. E no final dessa pesquisa que foi feita, foi produzido um relatório, que as pessoas que tinham uma vivência religiosa, que tinham uma relação espiritual, elas tinham um alto índice, né? Mais baixo, assim, um índice mais baixo, mas alto positivo, de uso de drogas, suicídio entre essas pessoas, não ocorreu, o uso de bebida alcoólica, questões de doenças também, de transtornos mentais. O grupo que participava de 2 religiões, mas não tinha uma frequência, não tinha uma identidade religiosa, era metade. Metade adquiriu vícios, outros transtornos, outros tiveram problemas familiares. E, coincidência ou não, as outras 20 pessoas que não tinham nenhum encontro religioso, eles não conseguiram, de alguma forma, manter o equilíbrio. Em algum período desses 10 anos, ou passaram por algum período de uso de bebida alcoólica, ou passaram fazendo alguma espécie de tratamento. Por quê? Foi relatado no final desse relatório que o convívio religioso, o convívio espiritual, quando nós falamos, né, do coping, do lidar de forma positiva e de forma negativa. Quando a espiritualidade ela é utilizada, a pessoa lida de forma positiva, não é aquela forma punitiva, nem aquela forma distorcida, a pessoa tem condição de equilibrar a sua fé e a sua saúde mental. Mas saiu desse equilíbrio, a pessoa, aí que foi o resultado. As pessoas que não tinham religião, elas já conseguiam sair mais de uma situação problemática que não envolvia diretamente uma espiritualidade do que aquele que adoecia num transtorno afetivo de depressão, depressivo, achando que era culpa de Deus. Então, quando alguém achava que Deus estava castigando ele adoecia mais e ficava muito tempo. Enquanto aquele que não cria em Deus não tinha um peso ainda, além da doença, além dos transtornos, para poder ficar sobre ele conseguia recuperar. E aquele outro grupo que ficou com um transtorno depressivo, mas tinha uma fé, tinha uma vivência, eles saíram mais rápido do transtorno afetivo depressivo com esse auxílio do tratamento, da medicação e da sua espiritualidade.
Então, a gente pode perceber isso no nosso dia a dia. Como que a gente está lidando com a religião, como que a gente lida, não especificamente com a religião, né, como você explicou no começo, a questão da espiritualidade, né, porque o interesse aqui não é propagar ou combater ou falar nada em relação à religião, mas sim trazer os benefícios, né, que a religião pode trazer para a saúde mental. Mas em grande partida também, assim, em grande parte, existe o fator que nós falamos que é o fator negativo, que é lidar com a religião de maneira extrínseca, que é lidar com um grupo já também, quando não é só a pessoa, mas talvez é um grupo adoecido, um grupo de maneira fechada, exclusivista, só eles estão certos. Então, assim, é um debate mais religioso que vai fugir um pouco, mas existe também, e as pessoas estão sujeitas a cair nisso. Então, hoje existe essa abertura, né, desde 2015, mais fácil dessa forma, olhar o paciente de forma biológica, fisiológica, de forma social e de forma também psicológica, né, psico e também espiritual. Essa espiritualidade agora, ela faz parte, 2015, a Associação Mundial de Psiquiatria, como você falou no começo da live, endossou. Olha o lado espiritual da pessoa. Não é, aí a gente vai falar da gente agora, não é intrometer na religião da pessoa, não é falar que a religião da pessoa está errada, é entender como que ela relaciona, se ela está relacionando de uma maneira extrínseca, se o grupo religioso dela está potencializando o sofrimento dela, se ela está passando por uma situação, talvez, por exemplo, de divórcio, e como que a religião dela está olhando para ela. Isso é muito importante na clínica e pode fazer a pessoa ter um salto muito grande se ela saber lidar com isso ou não. Agora, também depende do profissional, né? Não existe uma regra como lidar com isso. Infelizmente, o assunto é pouco falado. Sim, sim, importantíssimo. Agora, Rogério, você citou aí uma parte, eu gostaria de voltar nisso aí, porque as pessoas têm dificuldade de lidar com isso, né? Essa questão da autoculpa, né, nos seus processos, nos seus transtornos. Às vezes a pessoa, ela não procura uma ajuda especializada porque ela fica nesse processo de autoculpa, né, de autocobrança, né? E não é bem assim, né, que funciona. Fala um pouquinho sobre isso, como que essa pessoa que às vezes está passando por algum transtorno, alguma dificuldade, que ela às vezes não vai conseguir sair disso sozinha, ela precisa sim de uma ajuda, de uma rede de apoio, de uma ajuda especializada, não é? Isso. Em alguma certa idade da pessoa, né, até uma passagem na Bíblia que Jesus fala assim, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Então, quem não passou por uma fase de punição ou de autoculpa, está de parabéns e conseguiu avançar e seguir. Mas quando a pessoa começa a se culpar, a se penalizar, o que acontece? É como se o tempo, né, o tempo cronológico continuasse, né, os meses continuassem passando, os anos, os dias, as horas, e a pessoa fica estagnada, certo? Ela fica parada. Porque ela fica com medo de agir, porque ela está se penalizando, está se culpando por um acontecimento, por algo que chegou, e aí entra, né, dentro do fator da espiritualidade. Se a espiritualidade ainda condenar, aí que a pessoa ainda fica em estado pior ainda, porque além dela se condenar, ela ainda tem como eu falo, a espiritualidade, sim, a religião que ela está frequentando, quando ela está vivendo um momento que a religião condena, ela também condena e as pessoas também faz com que ela sinta isso, é preciso procurar um auxílio profissional, alguém neutro, que não faz parte desse contexto religioso. É preciso sair para poder respirar. É como se a pessoa estivesse sufocando, né, se afogando debaixo da água. Ela precisa mudar o foco, ela precisa mudar aquele ambiente de pressão, subir, né, a pessoa vai lá em cima, respira um pouco para que ela possa poder mergulhar. E aí cai bem naquilo que você faz nos seus atendimentos, né? E eu gostaria que você falasse, que é o processo de auxiliar a pessoa a ressignificar a forma como ela pode enfrentar os acontecimentos da vida dela a partir de um olhar para dentro de si, né? Que foi, como você mesmo disse, se encontrar, se conectar, né? E se você poderia também falar um pouco disso, eu acho que cairia bem nesse ponto aí que a gente está falando.
Sim, nos processos terapêuticos, né, não tem como generalizar, né? Cada pessoa vem ali com sua história, com seu quadro, né, Rogério? Mas, assim, a gente procura auxiliar, orientar a pessoa para que a gente ajudá-la a trazer para a compreensão do que está acontecendo, né? Ali, né, na sua questão, né? Exatamente o que eu falei. Ter um olhar para o todo, né? Ter um olhar holístico. O que essa pessoa está tendo, tanto no físico, como no mental, como no emocional, como no psicológico e como no espiritual, né? Na minha maneira assim de analisar. É sempre trazendo para a compreensão, né? Se ela chegou até a mim, geralmente, né, isso está mudando muito, né, principalmente no Brasil. As pessoas chegam até um tratamento terapêutico, holístico, depois que ela já foi em busca de muitas soluções, né, Rogério? E ela não encontrou essa solução. Mas eu vou dar só um empurrãozinho, porque o processo de autocura é de cada um, né? Eu, como terapeuta, só vou auxiliar para que essa pessoa tenha esse olhar para ela mesma, né? O que está acontecendo comigo, principalmente a minha missão como terapeuta é mostrar para a pessoa, ajudá-la a despertar no seu propósito, né? Despertar, como eu falei isso. Quais os seus dons, habilidades, o que você veio fazer, auxiliar ela a ir para esse caminho, perdão, do autoconhecimento, né? De se conhecer. Porque cada vez que eu me conheço, eu tenho ali um empoderamento, né, da minha essência, de quem eu sou, que eu não fico aquém ou além, né, das pessoas, de ser aceita, de ser amada, de ser aprovada, né? Nos processos de rejeições, principalmente, né, da criança interior, porque assim, lembrando que é sempre todo o processo terapêutico, ele é sem julgamento, né? Com acolhimento e com amor. Então ninguém tem culpa de nada, principalmente você, nem os seus pais, nem o contexto ali onde a pessoa me trouxe tudo isso. O terapeuta, além das ferramentas e técnicas que ele usa, um dos principais, vamos falar assim, ferramenta que ele tem é o próprio amor do terapeuta, né? O amor que cura. Então, é o acolhimento, tanto na visão sistêmica, como da cura quântica, como da medicina chinesa, né? É analisar esse todo aí, dependendo da área, mas é sempre levando essa pessoa a buscar o seu equilíbrio em todas as áreas da sua vida, né? Principalmente mental. É levar ela para esse caminho e dar esse pãozinho do processo de autocura, que todos nós temos esse poder de autocura, né? Então é mais ou menos assim que eu diria, né? Isso. E não tem como a gente deixar, né, abandonar parte da história da pessoa, que é a parte que ela tem com a religião dela. Então, como que você vai auxiliar a pessoa? Não que você, o que nós estamos bem frisando aqui, a gente não vai entrar em pontos religiosos, em pontos doutrinários, Sim. em questões se a religião é certa ou errada. Não é isso. É entender, porque nós falamos aqui, assim, já, né, não precisamos voltar, que entender como uma pessoa relaciona, como que ela olha para a religião. Porque nós podemos ver um católico super feliz, realizado, um evangélico super feliz, realizado, um espírito. Então, cada um, na sua fé, na sua crença, ele vai se encontrar ali. Agora, você pode encontrar ou receber na clínica um espírito, um católico, um evangélico, um judeu também traumatizado por questões religiosas. Agora, cabe, da mesma forma que a religião pode fazer isso, o profissional também, sabe? Ele pode também fazer uma maneira errada de ter esse manejo, que é fazer comentários diretivos, falando para o paciente A ou B, você tem que fazer isso e isso, no quesito religioso, de jeito nenhum, porque é a história dele, como você falou. Tem um teórico... Sim, então também vem a história da ancestralidade da pessoa, da cultura, de onde ela vem, onde ela vive, né? A gente, assim, as pessoas que estão nos assistindo, elas podem falar assim, tá, psicanálise e a espiritualidade, saúde mental e espiritualidade, psiquiatria e espiritualidade. Então, Nayara, então a gente não deve levar isso, por exemplo, tudo que se vê nessa área
dos transtornos, por exemplo, não tem que ser tudo cientificamente, né? As evidências não têm que ter cientificamente comprovadas, sim, mas as pessoas que tiveram, que comprovaram, né? Evidenciaram essas evidências comprovadas, são seres humanos. E esses seres humanos estão ali num contexto de cultura, de espiritualidade, de vida, né? Vamos falar da cosmologia da pessoa, de como ela enxerga o mundo, ela também é um ser humano, não é? Então, assim, tem que ser, sim, evidências comprovadas, mas essa pessoa que está atrás dessas evidências é um ser humano, né? Isso. E também não significa que nós também excluímos, assim, Sim. esses pontos de maneira nenhuma, né? Como nós falamos, olhamos, claro, né, de todas as estruturas e, além de olhar todas as estruturas, assim, dar esse olhar, também não deixamos de lado essa questão da espiritualidade. Uma coisa que a gente tem que ter quando nós começamos a falar desse assunto e a buscar é a questão da humildade intelectual, que é isso que você falou. Isso é um campo ainda que está começando agora. Existe muita literatura, mas muita literatura em inglês, em português ainda existe, né, vários trabalhos, trabalhos científicos, como na Faculdade de Juiz de Fora. Quem quiser pesquisar, tem um núcleo lá muito bom de pesquisa científica catalogada sobre espiritualidade e saúde mental, que é assim, eu acompanho muito eles, e assim, cabe a gente entender também que ninguém é detentor, né? Como você falou, é um ser humano. O ser humano está buscando se aperfeiçoar, está buscando compreender, está buscando fazer isso que a gente está falando, né? Que é trocar experiências, ideias, pontos que podem fazer com que a gente entenda melhor algo, e sempre olhando o lado positivo, querendo construir uma forma positiva e saudável de viver, né? Sim, isso aí, muito bom. Então, como que o profissional vai abordar isso aí, hein, Rogério, em clínica, assim? Como o profissional aborda a espiritualidade do paciente, você já falou, né? Não julgando, não falando, né? Você falou um pouquinho sobre isso. Quer falar mais um pouquinho? Se eu posso falar, que nós precisamos ali, quando nós estamos ali na clínica, entender como que o paciente olha a religião dele. Não é como o terapeuta olha, como o psicanalista olha, não. É aí, assim, como que ele olha, como que o seu paciente enxerga. Um exemplo, Deus, para ele, naquele sofrimento, porque se ele vai procurar um atendimento, tem algum sofrimento, tem alguma coisa, está punindo ele, aí você já entende, falou, tem uma relação aqui que está prejudicando, que está potencializando esse sofrimento dele, porque ele está achando que é um problema dele, que Deus está punindo ele. Então, é mais entender como o paciente olha a religião, como que o paciente está vivendo, se é de uma forma, né, como nós falamos, intrínseca, se é de forma extrínseca, como que ele está buscando ali no seu dia a dia. Então, o profissional ele vai entender melhor, vai chegar perto do paciente e ali acompanhar e entender. Fala assim, não, me fala um pouquinho aqui sobre a sua religião, o que você acredita, o que é importante para você. E lembrando também, Nara, assim, as pessoas às vezes podem achar que a gente faz isso tudo em uma sessão, em um encontro, de jeito nenhum. Precisa de mais encontros, né? Você precisa ter um tempo aí com o paciente, você precisa gastar horas aí de clínica, de atendimentos, né, psicanalíticos e terapêuticos, para que as coisas possam fluir. Então, é entender melhor. Então, o paciente traz uma questão religiosa, aí você tem que chegar perto do paciente assim, de modo, né, simbólico, eu estou falando, e compreender como que ele vê a religião. Depois, você vai auxiliar ele nessa jornada a se equilibrar, mas não falando nada, nem A nem B da sua religião, mas auxiliando ele, porque fortalecer é o que nós estamos sempre acostumados, que é sempre olhar. Em 1980 surgiu uma linha da psicologia que chama a psicologia positiva, certo? Que reforça os pontos positivos da pessoa. A pessoa chega lá com sofrimento, mas aí as pessoas vão trabalhar o que ela tem de habilidade, como você falou, de talento. Então,
a gente ajudando o paciente a reforçar o que ele tem de positivo, ele automaticamente vai conseguir também se equilibrar e fazer as suas escolhas, que é dele, ele que é livre para fazer as escolhas do que ele crê, do que ele não crê, e cabe ao terapeuta, ao psicanalista, uma neutralidade nesses assuntos. É assim que eu lido com os meus pacientes. Como eu estou te falando, é uma coisa assim, particular, né, minha, dessa forma. Sim, sim, mas é bem bacana, né? Como a gente já disse, ter esse olhar sensível ali para o indivíduo, né? De suas questões, Isso. suas culturas, sua religiosidade, né? Rogério, a nossa live aqui já está fazendo 1 hora, né? Eu acho que para a gente salvar ela aí, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho aí de cada coisa, né? Tem uma pessoa aqui que deixou uma Isabela Silva. A maneira que a pessoa lida com a religião diz muito sobre ela, né? Realmente, né, também. Aliás, é uma das maneiras, está lá nessas que se você trouxe aí, né, da organização dos psiquiatras, que não existe, eu acho que outra área que fale mais da pessoa sobre a maneira que ela lidar com a espiritualidade, né, para a gente conhecer mais sobre a pessoa, né? Para a gente falar com a pessoa sobre o que ela entende sobre essa conexão, sabendo sobre qual é a intimidade dela com a espiritualidade, né? Não sobre a religião dela. Como ela vê e sente essa espiritualidade na sua vida. Eu acho que a gente conhece muito uma pessoa quando a gente tem essa informação, né? Perfeitamente. E completa afeta, né? Diretamente. Foi o que nós falamos aqui, diretamente o seu dia a dia, né? É um assunto, assim, interessante, vasto, né? E nós podemos voltar outras áreas e trabalhar mais essa questão da espiritualidade aí e a saúde mental, que eu acho que tem assunto para a gente desenvolver, né, em outros horários, outros dias, a gente pode estar revendo isso com as pessoas. Sim, eu queria ver com as pessoas que estão aí conosco. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode escrever aí para a gente, que se não der tempo também a gente responde um direct, né? O Rogério pode responder para vocês. Quero dizer para vocês, meus seguidores queridos aí, gratidão pela presença, né? Pelo prestígio e audiência de vocês. Sigam o perfil do Rogério, né? Fala aí o seu perfil, Rogério, @Rogério. Tá Rogério Gravito Psi. Lá a gente vai falar um pouquinho lá de ansiedade, depressão, umas coisas lá bacanas. Acompanhe o trabalho dele aí, que é bem legal, bem bacana. Rogério, querido, então, gratidão aí por nos trazer um pouquinho do seu conhecimento, né, nesse pouco tempo, que você continue aí no seu trabalho de luz, né, sempre ajudando as pessoas para ter uma saúde mental aí, uma vida plena, né, em todas as áreas. E gratidão, viu? Gratidão mesmo pela sua presença e sua explanação. Gratidão, né? Grato aí pelo convite, pela participação e que a gente possa aí fazer mais lives aí desse assunto aí. Foi muito bom, gostei. Prosperidade e saúde aí para o seu trabalho também, tá bom? Gratidão, né? Que a gente possa ter mais temas que vão expandir a nossa consciência, né? Então, boa noite. Pessoal, vou encerrando aqui, vai ficar gravado no meu perfil aí, tá bom? Assistam aí quem perdeu. O Luciano Lobo, viu que ele entrou aí, a gente já estava quase encerrando, né? Se ele estiver na live aí, um beijo, ele está em Belo Horizonte. E é isso aí. Gratidão, pessoal, encerrando mais uma live aqui. Boa noite. Uma noite de luz, uma semana aí, um feriadinho para vocês com muita luz, paz e amor, alegria na alma, paz no coração. Gratidão, Luciana, Laiano presente, a Tainara estava aí também, a minha mãe, Beatriz, gratidão por todos vocês. Patrícia Lousada, saudade de você, mulher. Gratidão. Vem para as meditações, pessoal. Meditação toda quarta-feira, gratuito no Instituto Nayara Nunes, em Divinópolis, para quem é de Divinópolis. Só se inscrever no WhatsApp, tá? Do Samadhi, chama a gente no direct. Gente, vou encerrar. Tenha uma noite aí restauradora, com seus anjos de luz, com muita paz. Gratidão a todos, viu? Namastê. Até a próxima.